Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser frutificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Ana Maris que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Ana, boa noite, é com você. Boa noite, meus amigos. Vamos dar início à leitura da mensagem do livro Ceifa de Luz, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Em família espiritual. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu próprio? Jesus, Mateus 7:3. No meu entendimento, que quando descobrimos algo errado, como segredos, mentiras e hipocrisias, nós temos um sentimento de dever cumprido, ou até um ego suprido para algumas ocasiões, onde temos que tomar cuidado com esse ego, pois pode refletir como um sentimento ocasional bom ou mesmo ruim, só para te deixar com a sensação de empoderamento. Porém, não podemos deixar de lado a importância, sempre, de mostrar que a verdade vem acima de tudo. E que tamanho tem a importância desse ditado. No final, a verdade prevalece, assim como tantos ditados. São Luís nos lembra que é melhor errar sozinho do que prejudicar várias pessoas. Ele nos aconselha a pensar bem antes de agir, considerando os prós e contras de nossas decisões. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através da bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos, que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer-lhe, que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as falhas alheias, que não dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Será, talvez, de todos nós, aquele que mais exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido de paz e necessitado de amor. Vamos fazer agora a nossa prece inicial. Bem, obrigada, Jesus, por mais um dia de aprendizado, que os nossos mentores, os espíritos possam nos ajudar no entendimento das palavras de Jesus, que durante a semana possamos aplicá-las no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ana Maris. Já harmonizado, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos dar início à leitura e explanação do Evangelho de hoje. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 19 a 21. É permitido repreender os outros
Notar as imperfeições deu trem? Divulgar o do mal deu trem? Item 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não, é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido, com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça ao trem deve, ao mesmo tempo, dirigir-a a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Silvia, o que você pode nos dizer sobre esse item? Boa noite, Meire. Boa noite a todos. Vejam bem, nenhum de nós, sendo perfeitos, censurar alguém pelo erro que cometeu é algo que precisa ser muito bem analisado, porque eu devo, como diz o texto, olhar para mim e procurar ver se eu não tenho o mesmo defeito, ou se na situação do outro não teria feito o mesmo. Eu vejo que não devemos censurar julgando a pessoa, mas a ação. E, se for possível, falar-lhe de forma a fazê-la ver que existem outras formas de agir. Porque, como diz o texto, devemos colaborar para o progresso de todos. Devemos trabalhar no sentido de falar com carinho e respeito com todos. Quando vamos educar os nossos filhos, a princípio era aos gritos, batendo. Hoje já aprendemos que devemos conversar, mostrar que aquele erro nós também já cometemos, que isso nos trouxe dificuldades e explicar as dificuldades. E que é melhor, então, antes de fazermos algo, pensarmos se vai prejudicar ou não as pessoas ou a nós mesmos. Ensinar o que Jesus nos disse sobre as ações, que devemos pensar em tudo o que formos fazer, perguntar se fosse outra pessoa que o fizesse, se eu gostaria daquela ação ou daquela palavra. Portanto, sigamos as recomendações do Mestre Jesus, fazer ao próximo apenas o que gostaríamos que fosse feito conosco, porque tudo o que fazemos repercute em alguém. Então, agora vamos dar continuidade na leitura do Evangelho no item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, vou perguntar agora para a Nádia. Por que ver apenas o bem em todos e todas as coisas prejudica o progresso? Você poderia nos responder? Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Bom, Silvia, no que eu estudei, no que eu pude pesquisar, em vez de apontar o erro sem o propósito de ajudar, podemos abordar a situação com empatia e compreensão, buscando ajudar essa pessoa a refletir sobre suas falhas e crescer a partir dessa avaliação. Vamos ver situações em que as pessoas agem de uma forma e nós achamos errado e agimos de uma forma diferente, mas precisamos ver se isso está incomodando alguém ou se é só uma forma de vermos a situação. O texto diz que não podemos ver somente o bem das pessoas. Temos o hábito de não analisarmos o não julgar que Jesus nos disse e não analisarmos as ações dos outros.
Devemos analisar sim, julgar é outra coisa. E quando vemos uma amiga ou um amigo com maus hábitos, podemos chamá-lo em particular e dizer: olha, eu observei isso ou aquilo em você. Eu não acho isso bom para você. Analise para ver. Isso é ajudar o progresso seu e do próximo. Mas antes de apontar qualquer atitude dos outros, vamos ver se nós não fazemos igual ou pior. Bom, gente, dando sequência aqui ao Evangelho, ainda no item 20, o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Ana Mari, o que você pode nos dizer desse parágrafo? Bem, meus amigos, tá bem interessante esse evangelho, né? Bem, primeiro vou tentar traduzir essas palavras de agora, nessa parte do evangelho. Essa questão diz o seguinte: é errado fazer observações ruins ou mesmo falar sobre conduta ruim de alguém, para outros julgarem, espalhando fofocas. No meu estudo, às vezes a gente nem precisa estudar tanto, porque isso é um item tão corriqueiro da vida, né? Mas eu fiz algumas observações, li alguns textos, e há que se considerar que cada caso é um caso, por si só. Agravantes, atenuantes, características próprias e peculiaridades a cada situação, que nunca permitem estabelecer-se uma receita pronta que resolva todas as ocorrências. Por isso, recorremos sempre à doutrina espírita. O capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, traz importantes contribuições ao estudo do tema. Kardec o intitulou Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, inserindo instruções dos Espíritos sobre o perdão, a indulgência, reconciliação com os adversários e suas próprias análises. Inclusive, também sobre o ensino de Jesus, do não julgueis. O texto deixa claro que não devemos usar de maldade ao criticarmos o erro de alguém, fazendo com que todos possam ficar sabendo que fulano fez isso ou aquilo. Não importa o que o outro fez. Temos que usar de indulgência para com o erro alheio. Muitas pessoas ainda usam o erro alheio para subir de cargo nas empresas ou para desacreditar outras no círculo de amizade. Quem assim age não está olhando para si e não percebe que está fazendo algo muito pior que o outro. Infelizmente, muitos de nós ainda guardamos uma situação infeliz de alguém para nos sentirmos felizes. Viu como ele age? Viu como ela age? E assim traduzindo. Quem está isento de pecados e de atitudes erradas? Quem é perfeito? Quem ainda pensa assim, tem que começar a repensar suas atitudes e pensamentos. Devemos, na medida do possível, falar em particular e tentar ajudar essas pessoas, sem criar constrangimento a nenhuma pessoa, nos colocando à disposição e ajudando. Agora, dando sequência à leitura do Evangelho, dá-se inteiramente o contrário quando, entendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Socorro, minha amiga, você pode nos dizer alguma coisa sobre esse parágrafo? Boa noite a todos. Cada evangelho, cada vez que a gente para analisar momentos do evangelho, é um aprendizado
importante demais, não é, meus irmãos? E, em especial, nessa passagem do Evangelho, eu vou dar continuidade ao que você estava falando, Ana Maris, sobre a questão da indulgência. Porque é preciso que a gente possa entender sobre essa ação nossa com relação ao outro. Então, quando a gente começa a perceber defeitos no outro, começa a perceber ações no outro, e evita falar, evita criticar, não quer dizer que a gente não enxergue. Isso é um ponto importante sobre a questão da indulgência. Quer dizer que a gente enxerga, mas não espalha, não critica. Porém, a gente tem o dever de aprender com aquilo. Isso é uma questão importante. A gente tem que aprender com aquela situação. Porque tem uma questão que a gente precisa pensar. Será que a gente criticar com severidade, com muita firmeza o outro, sem fazer análise pessoal, será que isso não tem uma consonância maior? Então, como seres imperfeitos, sabemos que toda experiência nos ajuda no nosso progresso do autoconhecimento, no nosso processo do autoconhecimento. Por isso, é importante pensar que, através da indulgência, não é que devemos fechar a nossa mente para a percepção dos erros do outro, dos nossos irmãos, o que seria negar e anular a nossa própria capacidade, a nossa própria inteligência que fomos dotados. Mas sim, apesar de vê-los, suavizar nossas críticas e censuras e, simultaneamente, destacar os aspectos positivos daqueles que os cometem. Ser indulgente é tratar com menos severidade os erros alheios do outro e analisar o nosso próprio comportamento. Então, 3 destaques importantes sobre esse momento do Evangelho, a gente precisa, refletir. Primeiro, a indulgência é muito mais ampla do que o perdão, pois a indulgência permanece sempre e cada vez mais. Porquanto, assim, o espírito evoluído terá sempre de se confrontar com as imperfeições daqueles que convivem, que ainda vão passar por momentos difíceis na ascensão moral. E quanto mais a gente observa, mais a gente aprende também. A segunda questão. A indulgência se expande na medida em que o perdão se encolhe, até este desaparecer, porque a gente vai aprendendo a cada situação. Terceira questão. A identidade entre indulgência e misericórdia, ou seja, quando a gente começa a entender um pouco essa diferença, em decorrência da expansão dessa indulgência, quando a gente começa a entender isso, na medida em que a gente evolui, chega um momento em que se identificam como uma só virtude, embora são termos diferentes. A misericórdia e a indulgência se tornam 2 termos que significam a mesma virtude, mas isso com o tempo, quando a gente vai evoluindo cada vez mais com todas essas experiências. Finalmente, outra conclusão importante. A indulgência é a capacidade de compreender os erros cometidos pelo outro devido às suas fraquezas morais, mas nós também temos nossas fraquezas morais. Então, a partir desse reconhecimento e também da nossa própria imperfeição, aumentamos cada vez mais a capacidade de compreender todo esse processo. Portanto, a indulgência é substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do processo do autoconhecimento, passa a entender e a sentir compaixão pelos espíritos imperfeitos, porque nós estamos juntos nessa caminhada evolutiva. E para concluir essa reflexão, achei muito importante, a partir de todos esses estudos, esse evangelho realmente traz muitas informações importantes para a gente. O espírito começa a abandonar o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade, que eu sei mais, eu sou mais perfeito do que o outro, em relação a todo esse processo. E começa a entender, de uma forma muito importante, que
todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorar a cada momento. E assim passa a ver os outros com os olhos carregados de amor e de caridade. Por isso, a indulgência é a virtude da compreensão. Que bonito isso, né? Que bonito a gente entender esse processo. Então, dando continuidade à leitura do nosso evangelho, vamos ver um pouco mais no item 21, o que é que ele nos diz. Olha a questão importante para a gente. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão. E, para resolvê-la, é necessário se tornar apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca divulgá-la. Ô Irandi, sobre essa questão, o que é que a gente pode refletir ainda mais? Boa noite, Socorro, boa noite a todos. Sabe, Socorro e queridos amigos, essa questão sobre repreender alguém tem me feito pensar bastante como deve ser o meu comportamento em relação ao outro. E isso tem me feito, assim, trabalhar muito isso dentro de mim. Porque é algo que nós normalmente fazemos, né? É ver o erro de alguém e já apontar, né? Então, eu lembro de uma atitude de Jesus. Eu estava assistindo a série The Chosen, e lembro que João, falando sobre Simão, que estava enfrentando um problema, que ele devia ser deixado fora, eles iam viajar, pois ele usa o termo distraído, né? Quer significar que ele estava irritado, fazendo coisas diferentes da que Jesus estava ensinando. E aí Jesus virou-se de frente para o João, eles estavam caminhando, e falou: essa não é a minha didática. Ou seja, é nesse momento que a pessoa está passando pelaquela dificuldade, está cometendo o seu erro, que ele mais precisa de nós. E nós fazemos exatamente o contrário, né? Então, nós precisamos, vou repetir, nós precisamos prestar atenção, porque quando nós cometemos um erro, esse é o nosso momento mais frágil, é o momento que nós necessitamos do auxílio daqueles que nos rodeiam. Por quê? Uma palavra ou um ato colocado de forma mais dura pode nos levar a um caminho sem volta. A gente errou, e as pessoas ficam comentando, nós vamos ficando sentindo pior. Por quê? Porque quando nós erramos, nós sabemos que erramos. Nós sabemos que cometemos um erro. Ah, mas eu não sabia. Lá dentro, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, nós sabemos no momento do erro. E aí, se os outros ficam ali apontando, isso cria um embaraço muito ruim para cada um de nós, né? E nós vemos acontecerem situações assim. Tem inúmeros são os casos de pais que rejeitaram suas filhas porque ficaram grávidas antes do casamento, seus filhos por algum tipo de deslize que consideraram grave. E esses acabaram se perdendo pelos caminhos da vida. Foram rejeitados por conta de erros que cometeram na cabeça dos outros, porque eles, naquele momento, para eles estavam vivendo alguma situação. Não tinham maturidade ainda para entender esse processo. Então, nós precisamos seguir as orientações evangélicas deixadas por Jesus. Temos que analisar com cuidado cada questão e ser irmãos amorosos do outro, chamá-lo e conversar, explicar e auxiliar. Mas não o auxílio de quem dá alguma coisa, um conselho e passa. Aquele que acompanha e está sempre à disposição para ajudar e amparar. Porque quando nós falamos com alguém que cometeu um erro, mostramos para ele com tranquilidade, com calma, este vai refletir. E nós precisamos estar ali para poder trabalhar com ele, não abandoná-lo simplesmente. E vemos, né, muitos dizer que falam a verdade, e essa é uma questão muito difícil. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu falo a verdade, doa a quem doer.
Mas a verdade, muitas vezes, ditas como reprovação desmedida, fere mais que o delito praticado pelo outro. Então, amar uns aos outros e assim fazendo, vale a pena analisar melhor tudo o que o outro faz. E antes de qualquer medida, olhar para nós, como já foi dito aqui, e não custa repetir. Jesus nos disse: cuidado, vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave no vosso olho, como disse a leitura inicial. Então, vamos ser mais indulgentes, como colocou a Socorro aqui sobre a indulgência, para com o próximo, e sermos severos para com nós mesmos. Então, dando sequência ao nosso evangelho, ainda no item 21, se, porém, o erro que a pessoa está cometendo pode acarretar prejuízo à terceira, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Isso é o que nos diz São Luís, lá em Paris, 1860. Bem, o que você pode nos dizer desse parágrafo? Bom, Irandir, eu fiz umas anotações aqui, diante de tudo que vocês vieram falando, né? Ele nos mostra que temos que considerar nossas ações não somente em nós, e sim também ao redor. Temos que priorizar os interesses do maior número quando a decisão afetar terceiros, principalmente quando se trata de desmascarar hipócritas e mentirosos. Quando nos deparamos com uma situação em que várias pessoas estão sendo enganadas por outras e temos conhecimento disso, aí devemos decidir se vamos expor a verdade para proteger as vítimas da mentira e da manipulação ou não. Devemos pesar os possíveis prejuízos que essa revelação pode causar, tanto para quem está enganando, quanto para as vítimas. Após essa análise, tomamos a decisão e revelamos para que o grupo não sofra as consequências da situação criada pela pessoa ou por um grupo de pessoas. Hoje vemos muito isso nos noticiários, pessoas que aplicam golpes com jogos de azar, aquelas que tiram vantagem em cima do trabalho honesto de outras, tira dinheiro do erário público. Esses casos precisam ser revelados para que aqueles envolvidos sejam punidos e não prejudiquem mais as pessoas. Mas essas revelações devem atender ao princípio cristão, não ser feitas de modo a se projetar no cenário em que estiver e ficar todo orgulhoso de ver alguém dizer para os outros: tá vendo aquele ali? Foi ele que descobriu a trama e revelou. Devemos ter cuidado e só revelar o que for verdade, e não pintar o quadro com cores aberrantes. Já basta o escândalo em si. Esse evangelho foi muito importante essa noite, né? Acho que dá para a gente pensar bastante, refletir o que podemos fazer, se podemos ajudar e nos ajudar também, né? Bem, meus irmãos, chegamos ao final da nossa explanação e peço à nossa irmã Silvia para fazer a frutificação das águas e a prece final. Então vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos agradecer a Jesus pela presença em nosso lar. Vamos agradecendo Jesus por mais um evangelho esclarecedor. Pedir a Ele que fique em nosso lar, deixando o seu perfume e a sua luz. Vamos pedir agora aos amigos espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos necessários para curar nossas enfermidades. Assim, mestre amigo, obrigado por mais esta noite de aprendizado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa noite, em seus lares, e convidamos a todos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembramos que esse programa ficará gravado no canal
do Lar Ismael no YouTube, e você poderá assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Até a próxima segunda, às 18 horas. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.